Olá, irmãos. Olá também a todos aqueles que acompanham a lição da Sala dos Adolescentes da Pieba. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse dia que nós estamos transmitindo é o dia 15/11, um dia muito especial para todos nós, cidadãos brasileiros. Hoje é o dia da gente escolher o próximo prefeito e os próximos vereadores que vão trabalhar nesses 4 anos. Fazer uma escolha consciente, equilibrada, orar pedindo a Deus sabedoria para escolher nossas autoridades é extremamente necessário nesse momento. Hoje, nós vamos continuar o estudo da história do povo de Deus, a história que se encontra nos livros históricos da Bíblia. Que livros são esses? Os livros de Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Nós já começamos o nosso passeio relendo então esses livros históricos e estudando um pouquinho sobre o conteúdo deles. Já estudamos o livro de Josué e também o livro de Juízes. Agora nós vamos relembrar ou conhecer uma bela história bíblica que se encontra no livro de Ruth, tá? E nós vamos usar então essa revista aqui, que é a revista Diálogo e Ação, sobre as histórias do povo de Deus. Então agora nós vamos orar para falar com Deus. Senhor Jesus, muito obrigada por este dia, pela oportunidade que temos de abrir a Tua Palavra para aprender um pouquinho mais de Ti, Senhor Deus. Esteja comigo e com cada pessoa que vai ouvir a Tua Palavra, para que possa aprender um pouquinho mais de Ti, Senhor Jesus. Obrigada por tudo, continue conosco. Em nome de Jesus, amém. Então, olha lá primeiro, a gente vai ver a visão panorâmica do livro, certo? Uma visão rápida para a gente conhecer um pouquinho mais sobre os fatos do livro de Ruth. O livro de Ruth, ele tem um autor desconhecido, a gente não sabe quem escreveu. A data, quando foi escrito? Então, a história de Ruth, ela está inserida dentro do período do livro de Juízes. Então, dentro da história do livro de Ruth, fala assim, no tempo dos juízes, está escrito lá na história de Ruth. Ruth, ela é um livro bem curtinho, ele tem apenas 4 capítulos, seria interessante você ler, tá? Ele é bem curtinho. Então, o livro de Ruth, a história de Ruth, ela acontece na época dos juízes, descrito na Bíblia. Livro de Juízes que o João Walter falou com vocês na semana passada, certo? Qual é o local? Qual é o palco, então, dessa história? São 2 lugares, Moabe e Palestina, mais ainda enfocando na Palestina, Belém, certo? A terra do rei Davi, Belém, a terra onde Jesus nasceu, tá? Cidade de Belém. A palavra-chave deste livro bíblico é redenção, redimir, resgate. Esta história, ela fala de amor, ela fala de fidelidade, de cuidado, de proteção, da proteção de Deus e de suas escolhas, das escolhas que fazemos que nos trazem então consequências a longo prazo. Vamos começar então essa história. Essa história ela conta sobre uma família, tá? O pai Elimeleque, a sua esposa, né, a mãe Noemi e seus 2 filhos. Eles vão para uma terra estrangeira, Moabe, por conta da fome que estava acontecendo em Belém. Então eles estavam passando fome, então eles migram para
outro lugar para buscar alimento, porque estava faltando naquele momento. Depois de algum tempo, passa um bom tempo, os filhos de Elimeleque e de Noemi se casam, tá? Com jovens daquela terra, com moabitas, com 2 moabitas. Elimeleque, o pai, ele morre lá em Moabe, nesse país, Moabe. E pouco tempo depois disso, os seus 2 filhos também morrem. E aí ficamos nessa família 3 mulheres, 3 viúvas, certo? 3 viúvas desamparadas que não possuem então o quê? Bens naquela terra, certo? Estavam novamente, essa família passando necessidade. Noemi, ela decide voltar para sua terra, para sua parentela, para os seus parentes, para a cidade de Belém. Sua terra, né? E lá em Belém, ela possuía terras, propriedades que eram de seu marido. Ela era já idosa e por ser idosa ela não ia ter mais filhos. Então o que ela faz? Ela libera essas 2 noras para voltar para suas famílias, tá? Para retornar à casa de seus pais. Qual é o nome das 2 noras? Orfa e Ruth. Orfa chora bastante, mas retorna à casa de seus pais. Então termina aí a escolha de Orfa, tá? Ela é liberada por Noemi e ela retorna à sua família. Mas Ruth não. Ruth faz então uma escolha, seguir a sua sogra. E ela faz uma declaração que até hoje, né, ela ecoa como uma expressão de amor, de cuidado e uma escolha, a escolha que ela fez para seguir a sua sogra. Muitas vezes essa declaração ela é utilizada em músicas para o homem e a mulher, né? No casamento tem várias músicas que utilizam então dessa parte aqui. Mas essa história de amor é uma história de amor que mostra entre a nora e a sogra, cuidado, carinho, a escolha de estar junto com a sogra. Olha só, eu vou pegar na tradução da Bíblia dos Milingueiros, tá bom? Noemi, então, ela fala o seguinte, Ruth fala o seguinte a Noemi: não me proíba de ir com a senhora, nem me peça para abandoná-la. Onde a senhora for, eu irei, e onde morar, eu também morarei. O seu povo será o meu povo, e o seu Deus será o meu Deus. Onde a senhora morrer, eu morrerei. Morrerei também, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue se qualquer coisa, a não ser a morte, me separar da senhora. Lindo, né? E esse texto, ele está escrito no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Ruth, então, ela faz uma escolha que vai mudar a sua história e a história também o quê? Da humanidade. Olha que interessante. Noemi e Ruth, elas então fazem essa viagem e chegam à cidade de Belém. Ruth, para sustentar ela e a sua sogra, ela vai até os campos para colher as sobras das colheitas que eram deixadas para os pobres. E foi no campo de Boaz que Ruth conseguiu permissão para colher espigas, que era o alimento delas. Quem é Boaz? Boaz, então, ele pertencia à família de Elimeleque. Isso, Elimeleque, o esposo falecido de Noemi. Por direito, Elimeleque, ele era uma das pessoas que tinha esse direito de adquirir as propriedades de Noemi e tornar-se o resgatador, dando condições a Noemi para voltar a viver de maneira digna. Resgatar é dar o nome, nesse caso, dar o nome à sua família, uma nova vida, né? Ter identidade, né?
Boaz, ele se impressionou com a atitude de Ruth, do cuidado que ela teve, que é com a sua sogra. Ruth, ela renunciou à sua família para cuidar dela. E o que ele fez? Ele deixou Ruth colher juntamente com seus trabalhadores, não mais as sobras, mas colher juntamente com seus trabalhadores as espigas juntamente com seus trabalhadores para levar para casa e se alimentar. Boaz, além dele resgatar Noemi, ele privilegiou Ruth. Ele privilegiou Ruth casando com ela, né? Ele não só resgatou Noemi, mas também Ruth. E ele casa com Ruth e cumpre o papel de resgatador dessa família. Olha que interessante, né? O livro, então, de Ruth é um romance. É a história de uma gentia, né? Não uma mulher do povo judeu, que foi escolhida por Deus para ser alguém muito importante. Ela foi, então, a bisavó do rei Davi, do rei mais importante da história de Israel, rei Davi. Então, ela está dentro da genealogia do rei Davi, certo? Por isso que a história, o tema da lição de hoje é o seguinte: os antepassados do Messias, os antepassados, árvore genealógica, né? Se você pegar a estrutura da sua família, quem veio antes de você? Quem são as pessoas que nasceram antes de você? Quais são as pessoas de sua família? Então, Ruth é da família do rei Davi, olha que interessante, bisavó do rei Davi. Bom, Davi, primeiro, ele não era um filho mais bonito, ele não chamava atenção, né? Ele era o caçula, o filho caçula, olha que interessante. Geralmente Deus, ele escolhia o primogênito, o primeiro filho. Mas no caso de Davi, ele era o filho caçula, né? E a história dele é muito interessante. Com a sua força, ele matou leões, ele matou um gigante. Com a sua música, ele tocava, né? Ele acalmava o rei Saul com a sua música, com a sua canção. Sua valentia com a sua valentia ele venceu batalhas importantes, e ele se tornou rei de Israel. Ele unificou as 12 tribos de Israel e foi rei, o único rei, né, dessas 12 tribos de Israel. Ele tornou Jerusalém a sua capital. Ele fez muito para a nação, a organização política e econômica da nação de Israel, tá? E de sua descendência, da descendência do rei Davi, nós vemos o quê? Jesus. Jesus veio da descendência do rei Davi, né? Por isso que Jesus é chamado de filho de Davi. Nós já falamos sobre isso na revista passada. E Jesus, quem é Jesus? Jesus é o nosso Salvador, tá? É o Salvador do povo. Ele é o nosso resgatador, né? É aquele que veio para salvar a humanidade. Então veja como Ruth, ela é importante. A doutrina mais enfatizada no livro que a gente está falando, o livro de Ruth, é a redenção, ou é o resgate. Então, essa redenção, ela é ilustrada neste relacionamento entre Ruth e Boaz, o resgate. Pensando em Ruth, Ruth, ela era o quê? Uma estrangeira, ela não era judia. Ela não fazia parte do povo de Deus, ela era moabita. Assim como nós também, nós somos afastados da presença de Deus por conta de nossos pecados. Boaz, quem era Boaz? Boaz, ele era parente qualificado para resgatar Ruth. No capítulo 4 do livro, conta como Boaz, fiel a Deus e a sua lei, ele preencheu todos aqueles requisitos para o resgate, para cumprir o resgate de Ruth, né? Ele cumpriu uma lei
bem antiga de Israel, que é a lei do levirato. O que é isso? Foi uma lei, né, criada por Deus lá atrás. A gente encontra em Deuteronômio, capítulo 25, versículos de 5 a 10. Então é uma lei bem antiga, e ele cumpre todos os requisitos, tem o perfil então para ser o que? O Redentor. E que lei é essa? Foi uma lei para impedir que o nome de uma determinada família desaparecesse, tá? O contraste que nós vemos nesse livro é o seguinte: é uma estrangeira, Ruth, que abandona todos os seus ídolos, toda a sua família, toda a sua cultura, para o quê? Para seguir ao Senhor. Olha que interessante. Então, é uma pessoa que não é do povo de Israel, mas que deixa tudo para seguir o que? Os preceitos de Deus, tá? Ruth, ela está na genealogia do rei Davi, porque ela é o quê? Ela é uma ancestral do rei Davi e também do nosso Senhor Jesus. Se você quiser conferir, se você abrir no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 5, você vai ver Ruth, então, inserida na história de Jesus, da genealogia, tanto do rei Davi como na genealogia de Jesus, do nosso Salvador. É muito interessante conhecer, então, são duas mulheres que pertencem a essa genealogia. Antigamente as pessoas não davam muito valor nas mulheres, vocês sabem disso, e elas nem eram citadas, mas no caso delas, ela é uma das mulheres, né, uma das únicas mulheres que são citadas dentro da genealogia do nome. O nome dela aparece como antepassado, né? Ela era antepassada então de quem? Do rei Davi e também, consequentemente, de Jesus. Quando conhecemos, né, a sua história, a história de Ruth, nós vemos que alguém como nós pode fazer a vontade de Deus, escolher seguir os caminhos de Deus. Então, a escolha é sua, tá? Quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador de nossa vida, Jesus, ele se torna o nosso resgatador, o nosso salvador, assim como Boaz também o que resgatou Ruth. Nada em nossa vida acontece por acaso, mas você tem que o quê? Escolher, fazer as escolhas certas. Não é fácil. Então, escute a voz de Deus. Deus está sempre disposto a nos resgatar, a transformar as nossas vidas, tá? Deus, ele é o Senhor da nossa história, ele é o Senhor da história da humanidade, né? E ele está no controle de tudo. Ainda que nós estejamos passando por um momento difícil, por dificuldades, ainda que tudo isso que está acontecendo, a pandemia, o isolamento social, que tantas pessoas estão querendo sair para buscar uma vida normal, Deus tem um plano para a humanidade, Deus tem um plano para cada um de nós. E dificuldades nós vamos sempre ter, assim como Noemi e Ruth tiveram até chegar no final da história, tá? Que nós estamos contando. É interessante isso, a gente vê as escolhas, o confiar no Senhor, confiar em tudo aquilo que Ele quer fazer por nós. E nós temos que obedecer. Deus sabe tudo e Ele é o nosso resgatador, nosso Redentor. Para guardar no coração, um versículo bíblico chave para você guardar no coração. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem resgatador. Então Deus preparou um resgatador para Noemi. E ela, então, o que? Teve suas terras, suas propriedades devolvidas, porque Boaz resgatou essas propriedades e deu um nome de volta para ela. E também Ruth se casou com Boaz e ganhou o nome então de Boaz, né? Confie em Deus,
Confie em Deus. Eu sei que muitas vezes as pessoas estão pensando, o que será que vai acontecer na minha vida depois da pandemia? Deus tem um plano para cada pessoa e Deus tem um plano para a humanidade. Confie em Deus. Ouça a mensagem e pratique a mensagem da palavra de Deus, certo? Com essa história que eu acabei de contar, tão bela, né? Nós vemos então que a fidelidade de Deus para com essas duas mulheres, o amor, o cuidado que Deus teve com elas, né? A proteção, a redenção, redimiu essas mulheres. Por quê? Porque elas escolheram seguir a vontade de Deus. E foram o quê? E foram vitoriosas. Vamos também seguir as palavras de Jesus. Vamos confiar em Deus, obedecer os seus preceitos, tá? Que Deus os abençoe. E hoje cada um de vocês também vai escolha com sabedoria, pensando que também nós estamos fazendo o melhor para a história da nossa cidade, de cada cidade a que vocês pertencem. Faça essa escolha com sabedoria, tá? Porque nós vivemos da escolha que nós temos ao longo de nossa vida, certo? Que Deus os abençoe e que você tenha uma ótima semana, tá? Um bom domingo a todos. Tchau, tchau.